Vem aí Eliel Alves e o Bandeira 2. A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Eliel Alves. Passageiro reage a assalto a ônibus em Olinda e assassina 2 suspeitos. Morre no Miguel Arraes, jovem baleado em Abreu e Lima. Tiroteio em Aliança deixa suspeito morto e policial militar ferido a bala. Homens matam rapaz a tiros na praia em Olinda. Desconhecidos assassinam ex-policial militar e ferem a esposa a bala na bomba de metério. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 desta terça-feira, 10 de julho de 2018. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. O adolescente Matheus Henrique, de 16 anos, residente na segunda travessa Pedro Cândido de Melo, no bairro São Pedro, em Bezerros, foi alvejado por disparos de arma de fogo pertinho da residência dele por um tal de Gustavo, conhecido pelo vulgo de Bola, e foi socorrido no hospital local, mas infelizmente o adolescente Matheus Henrique acabou morrendo em consequência da gravidade dos ferimentos e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Ronaldo José Vieira da Silva, com 47 anos de idade, residente no sítio Queimadas, zona rural de Toritama, no Agreste do estado, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo no bairro do Salgado, em Surubim, por 2 homens que fugiram na motocicleta. O corpo de Ronaldo José Vieira da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. O ex-presidiário João Salatiel Pereira do Nascimento, com 51 anos de idade, residente na rua Orlando Faria 158, em Quipapá, no Agreste do estado, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo em Palmeirinha, também no Agreste. Crime praticado por um elemento desconhecido e os motivos do assassinato também são ignorados. Um rapaz com cerca de 26 anos de idade, com a tatuagem o nome Graciele, sem nenhum documento que o identificasse, foi assassinado com disparos de arma de fogo no sítio Riacho do Mel, em Angelino, Agreste do estado. Crime de autoria e motivos desconhecidos. Ao lado do corpo da vítima foi encontrada uma motocicleta Bros de placa PS 8515. O corpo do rapaz não identificado foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. A doméstica Ruth Maria de Almeida Santos, 42 anos de idade, residente na rua Coração de Maria 167, bairro Redenção, em São Caetano, no Agreste do estado, levou uma tremenda surra do ex-companheiro dela, Gilmar Constantino de Souza, que tem 51 anos de idade. A questão aí é que ele não aceita o fim do relacionamento. Foi preso. A doméstica Ruth Maria de Almeida Santos foi socorrida no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. José Cristóvão do Nascimento Araújo, idoso com 69 anos, residente na rua Manuel Aprígio, em Orobó, no Agreste do estado, foi atropelado no trevo de Bom Jardim por um Fiat Palio. A placa do veículo não foi fornecida e o senhor José Cristóvão do Nascimento Araújo ficou bastante machucado, sendo levado para o Hospital São Luís, em Surubim, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi removido aqui para Recife, para o Hospital Getúlio Vargas. Um mototaxista e um passageiro caíram de uma barreira na localidade de Quitandinha, no bairro de Socorro, em Jaboatão dos Guararapes. Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros esteve no local e providenciou os trabalhos de socorros, levando as vítimas para o hospital. 2 travestis foram presos ontem à noite, suspeitos de assaltar um cidadão na BR-104, no bairro São Francisco, em Caruaru. Jefferson Rodrigo de Oliveira Brandão, 22 anos de idade, e um adolescente de 15 anos, residentes em um albergue lá em Caruaru. Com a dupla foram apreendidos drogas e um estilete. Agências bancárias são explodidas em Surubim. A notícia com a repórter Elis Martins. Moradores de Surubim, no Agreste do estado, tiveram hoje uma madrugada de terror. 4 agências bancárias foram alvos de ações criminosas na cidade por assaltantes com armamento de grosso calibre. De acordo com a Polícia Militar, foram registradas explosões contra o Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander. O comandante do 22º Batalhão da Polícia Militar,
Tenente Coronel Raul Antônio Pereira Cavalcante afirma que a polícia não pôde agir porque os criminosos fizeram reféns. Com relação à questão de policiais, não há nenhum policial ferido. A princípio não tinha objetivo nenhum de ter confronto com a PM, nem a PM foi fazer confronto porque tinham reféns, segundo informações e conforme filmagens já colocadas aí via WhatsApp. Tinham reféns que estavam sendo colocados lá pelos assaltantes. Com relação à questão de civis, teve, segundo informações, um civil que foi ferido por provavelmente não ter atendido a determinação que foi dada lá pelos assaltantes a ele e que se encontra no hospital, mas a princípio não corre risco de morte. Ainda não há informações se os assaltantes conseguiram roubar dinheiro das agências. Elis Martins para o Bandeira 2. Durante as últimas 24 horas foram registrados 9 assaltos a coletivos. Foram 9 ônibus assaltados de ontem para hoje. Começando às 9h15 da noite de ontem, na Avenida Pan-Nordestina, pertinho do Atacadão em Olinda. Ônibus da empresa Itamaracá, da linha PE15, Joana Bezerra. No CAID do Apolo, um ônibus foi assaltado e 2 suspeitos, 2 adolescentes foram apreendidos. Por volta das 8h20 da noite, foi no CAID de Santa Rita, centro do Recife, um ônibus foi vítima de um arrastão. Cerca de 7 elementos cometeram o roubo. Na PE15, nos Botins em Olinda, um BRT foi assaltado ontem por volta das 9h30 da manhã. Fazia a linha Pelópida Silveira, prefeitura da cidade do Recife. Na segunda perimetral metropolitana, pertinho do Baracerola, por volta das 10 da noite, um ônibus da Globo foi assaltado, os passageiros roubados. O coletivo fazia o itinerário PE15 Afogados. Por volta das 7h40 da noite, nas proximidades da comunidade Burra Nua, no bairro de Peixinhos de Olinda, ônibus da Caxangá, linha Teixambá, Príncipe Souza, passageiros roubados. Por volta das 11 da manhã, foi na PE15, no 7º RO em Olinda, que outro BRT foi assaltado. Ele fazia a linha Abreu Lima, prefeitura da cidade do Recife. Por volta das 5h50 da manhã de ontem, foi no Salgadinho em Olinda, que mais um BRT foi assaltado, fazia a linha Abreu Lima, Dantas Barreto. E por volta das 9h15 da noite de ontem, foi o pior. Aconteceu na estação Butrins de Olinda, mais um BRT, o 4º BRT assaltado. Ele fazia a linha Pelópida Silveira, prefeitura da cidade do Recife. Aí a coisa deu totalmente errada, foram 2 suspeitos, eles haviam anunciado o assalto ao ônibus do BRT, mas aí um passageiro que estava armado reagiu, meteu bala. Um suspeito morreu dentro do coletivo. Ele ainda não foi identificado, trazendo uma camisa vermelha e uma bermuda branca. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E o segundo suspeito foi baleado, identificado apenas como Danilo. Foi trazido aqui para o Hospital da Restauração, mas não resistiu, acabou morrendo. Portanto, foram registrados 9 assaltos a ônibus nas últimas 24 horas. Neste mês de julho, já foram registrados 74 assaltos a coletivos e durante o ano, desde o dia 1º de janeiro até este momento, registrados no estado de Pernambuco, 1.353 assaltos a coletivos. Morre no Miguel Arraes, jovem baleado em Abreu e Lima. Tiroteio em Aliança deixa suspeito morto e policial militar ferido a bala. Homens matam rapaz a tiros na praia em Olinda. Desconhecidos assassinam ex-policial militar e ferem a esposa a bala na bomba de metal. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Amaro Mendes da Silva Filho, 38 anos de idade. Vanessa Fernandes da Silva, 21 anos. E Ângela Maria da Silva, 30 anos. Foram alvejados por disparos de arma de fogo, os 3, na rua Boa Fama, em Joaquim Nabuco, no interior do estado. Uma tentativa de homicídio de autoria e motivos ainda desconhecidos. As vítimas, Amaro Mendes da Silva Filho, Vanessa Fernandes da Silva e Ângela Maria da Silva, foram socorridas no hospital local. Anderson Dias de Araújo, um rapaz com 33 anos de idade, residente na rua Carobinha, na cidade de Tabajara, em Olinda. Ele foi brutalmente espancado, socos, pontapés, foi pisoteado. O Anderson Dias de Araújo
apanhou muito, ninguém informou quem bateu nele, os motivos, e ele foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Dione Maria da Silva, de 30 anos de idade, residente da rua Antônio Tavares Filho, em Macapá, Paraná, no interior do estado, foi agredida a faca peixeira. Foi uma tentativa de homicídio de autoria e motivos não informados. Dione Maria da Silva foi socorrida no hospital local e em seguida removida aqui para Recife, para o Hospital da Restauração. Josenildo Pereira Leite, um homem com 40 anos de idade, residente no sítio de Divisão, zona rural de Belo Jardim, sofreu um acidente de motocicleta, ficou bastante machucado e foi socorrido no hospital local, mas devido à gravidade dos ferimentos, ele foi removido aqui para o Recife, para o Hospital da Restauração. Eliabe Deodato Barreto, um jovem com 23 anos de idade, residente no sítio Lagoa Cercada, zona rural de Custódia, no interior do estado. Este também sofreu um acidente de motocicleta. O acidente aconteceu lá no sítio Lagoa Cercada. Ele ficou bastante machucado, foi socorrido no hospital local, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi removido aqui para Recife, para o Hospital da Restauração. Maria José de Souza, uma senhora com 56 anos de idade, residente no sítio São Gonçalo, zona rural de Sertânia, no interior do estado, sofreu ferimentos, vítima de uma colisão entre duas motos. Bastante machucada, Maria José de Souza foi levada para o hospital local, mas devido à gravidade dos ferimentos, teve que ser removida aqui para Recife, para o HR. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Morre no Miguel Arraes, jovem baleado em Abreu e Lima. Hugo Barbosa da Silva, um jovem com 20 anos de idade, residente na rua Marcílio Dias, no bairro do Timbó, em Abreu e Lima. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo no dia 16 do mês passado, pertinho da residência dele, num atentado de autoria e motivos desconhecidos. Hugo Barbosa da Silva estava internado no Hospital Miguel Arraes, em Paulista, até que de repente ontem ele não conseguiu sobreviver à gravidade dos ferimentos e faleceu. O corpo dele foi removido para o Instituto de Medicina Legal. Tiroteio em Aliança deixa um suspeito morto e um policial militar ferido a bala. Dois marginais haviam roubado uma motocicleta na cidade de Aliança e a vítima, o rapaz assaltado, acionou a polícia. A polícia militar localizou os criminosos, que reagiram atirando. O efetivo revidou e nessa troca de tiros, o cabo Everton foi atingido à altura do peito, mas foi salvo pelo colete balístico. Mas um outro disparo acertou o policial gravemente. Ele foi socorrido no hospital local e em seguida removido aqui para Recife, para o hospital da Polícia Militar do Derby. Um dos suspeitos, conhecido pelo vulgo de Bola, foi baleado e morreu no local. O corpo dele foi trazido aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal. O caso foi registrado na delegacia de Nazaré da Mata. Homens matam rapaz a tiros na praia em Olinda. 3 elementos que ainda não foram identificados promoveram um tiroteio ontem à tarde na praia em Casa Caiada, Olinda, onde tinham várias pessoas, movimentação grande, e daí os criminosos promoveram esse tiroteio e mataram um jovem identificado apenas, um rapaz identificado apenas como Júnior, com cerca de 30 anos de idade. No momento do crime, uma bala perdida de raspão atingiu a mulher, que foi socorrida. O rapaz que morreu seria um garçom. Ele trabalhava no local ajudando comerciantes. A motivação do crime ainda está sendo investigada pela polícia. O corpo de Júnior foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Desconhecidos assassinam ex-policial militar e ferem a esposa a bala na bomba da Metério. Esta madrugada, por volta das 3 horas, o ex-policial militar, identificado como Renato Seabra,
e a esposa dele, Rosiane Ricarte Ferreira, com 36 anos de idade, residentes no córrego João Francisco, na Bomba da Metério. Eles foram alvejados por disparos de arma de fogo quando voltavam para casa. Elementos desconhecidos abriram fogo contra o casal que estava voltando de uma festa. A Rosiane havia aniversariado ontem e o casal estaria comemorando no retorno para casa, já nas proximidades, no início do canal, na rua São Sebastião, lá na Bomba do Metério. Os dois foram baleados. O ex-PM Renato Seabra morreu na hora e a esposa dele, Rosiane, foi atingida com um disparo em cada ombro, nos dois ombros, e foi socorrida aqui no Hospital da Restauração. As informações dão conta de que o ex-PM Renato Seabra estaria envolvido na Operação Caça-Níquel e que também estaria envolvido em agiotagem, emprestava dinheiro a juros. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, policiais do IML e agentes da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM780 e FM 90.3. Clique abaixo e se inscreva agora no meu canal.